gosto de resolver. Vamos supor que nem. Acho que eu até compartilhei com você uma obra que a gente tá fazendo em São Paulo. Abre aí, Que Thiago, pra nós. é uma injeção. Não sei se vocês já viram falar de injeção em estruturas. E tem um monte de coisa lá Já que você ouvi. manda. E assim, a injeção. Injeção. Depois nós vamos falar dos Qual que você prédios. quer? Escolhe aí. Ó, vai na. Eu literalmente baixei tudo. Vai na B3 lençol freático. Essa eu acho que talvez seja a técnica mais, assim, É que tá carregando aí. na minha visão, uma das técnicas mais, sei lá, maravilhosas, vamos dizer assim, né? Uma louca. Que existem na Abre o primeiro no pra ramo nós da lá. patologia, né? Por quê? Primeiro que você trabalha com uma máquina, ó, por exemplo, essa é uma máquina, são duas máquinas, na verdade, né? A máquina maior, ela trabalha com uma resina bicomponente, onde a mistura do líquido é feita no bico, diretamente no bico. Então você tem 2 baldes, um cada lado, você mistura os componentes no bico, né? Então ela puxa. E essa outra máquina menor é uma máquina de limpeza que fica ligada automaticamente nela. Então toda vez que a gente faz uma injeção em um bico, em um ponto, a hora que a gente tira, a gente aciona a máquina de limpeza e ela limpa pra gente todas as mangueiras, assim, tudo automático. É bem legal. E aí, o que acontece? Por exemplo, ó, naquela foto. Bota aí, Thiago. Isso, falta uma foto. Nessa foto aí, o cliente tem aí? Ele tem uma umidade que vem do lençol freático. Tá. Então, esse é o quarto subsolo Parte de do- um prédio em São Paulo, aonde que o lençol freático é tão alto que nunca parou de vazar. A água sai pela parede, vamos dizer assim. Sai pelo parede. piso. Mina Pelo água, piso né? também? Mina água, por tudo. E aí, existe uma técnica, que é uma injeção contra o lençol freático. O que a gente faz? A gente faz esses furos no piso, onde a gente tem que atravessar. Essa laje tinha acho que uns 45 centímetros. A gente tem que atravessar essa laje até chegar na terra, né? E aí a gente coloca um bico de injeção, que é um bico de 30 centímetros de aço, coloca, e aí a gente vem com a máquina e tal, e injeta um líquido, que esse líquido ele vai penetrar na estrutura e vai chegar lá na terra. A fim de ele vai criar uma película por baixo desse piso, Caramba. entendeu? Na parede, se fosse A alguma coisa película- na parede, também é a mesma coisa. Também, a mesma coisa. Uma película impermeabilizante. Exatamente, acrílica. Então, assim, Acrílica. se você. É muito utilizado isso quando você tem falhas na impermeabilização ou quando você tem uma situação como essa. Então, assim, esse tipo de técnica é algo que eu conhecia, mas poucas pessoas sabiam que existia esse tipo de Eu não procedimento. sabia. E até então, eu tinha feito algumas outras, mas não tão grande assim. E nós fizemos 40 furos, e aí em uma semana ficou tudo seco. Caramba. Ficou tudo Então eu seco. sempre divertia a água, depois de fazer esse procedimento, secou tudo. Secou tudo. Ficou tudo. A gente voltou semana passada lá, pegamos esse tubo aí, trocamos esse tubo de dreno, e aí tá sequinho agora. Geralmente essa laje que ela é espessa, né? Espessa. Isso, Porque tem a subpressão do Exata- lençol freático. exatamente. Então era um catatal desse tamanho. exatamente. Agora a minha pergunta, né? Tirar a dúvida aqui. Aproveita. Consultoria gratuita. Isso é corretivo, é correção. Exato. Prevenção. Eu vou fazer a mesma laje nos 4 subsolos, no último quarto subsolo. Eu tenho que fazer uma laje de subpressão, porque a água está por baixo, o lençol está florado. Uhum. Eu não posso, então... Eu não conhecia essa técnica. Já antes de fazer minha laje, já meter esse plastificante aí no solo e depois fazer minha laje? Já prevenindo para que isso não aconteça? Ao contrário. Isso não existe aqui no... A gente não faz isso. Assim, esse sistema de injeção, ele só funciona após a construção. Após. Porque quando você tá montando a armação ali, não tem como você... Não teve que fazer, você não consegue impermeabilizar por baixo, Não tem né? como. Mas hoje existem materiais que são capazes de você, como se fosse colocar uma lona, né? Mas é esquema de peixe. Esquema de Só peixe. que o que acontece? Hoje, a Viapol, falando de marca, mas eu vou falar da Viapol, ela possui uma manta asfáltica, por exemplo, que é muito utilizada na Europa, que é especificamente para esse tipo de ocasião. Laje sob pressão, túneis e tal. Porque ela é uma manta asfáltica autocicatrizante. Por exemplo, assim, ela é uma manta mesmo, tal, só que ela não é aderida a maçarico. É como se fosse uma lona mesmo, e ela tem várias fibras assim na sua composição, e você estica ela A terra. na terra, direto na terra, Frita. brita por cima tudo, e aí, se houver, por exemplo, algum tipo de, sei lá, com relação ao tempo, algum tipo de dano, ela consegue até certo diâmetro ou certa fissura cicatrizar.
Assim, é um material. Aqui a gente usa é fantástico. plástica. Lona Colocar plástica. no YouTube aí você vai ver. Eu tive um treinamento com essa manta. Mas é uma tecnologia nova. Tá. Não é tão antiga assim, é uma tecnologia muito nova. Então, para laje sob pressão, o que eles utilizavam? Concreto com uma porosidade muito baixa Tá. e concreto também com aditivo cristalizante. Né? Na própria mistura Já na do própria concreto. mistura do concreto. Poderia colocar manta asfáltica? Poderia colocar manta asfáltica, fazer algumas soluções e tal. Mas uma laje sob pressão, por si só, ela tem que basicamente suportar a pressão da água. Ou seja, o concreto não fissurar. Então, por isso que são lajes super resistentes, super espessas, assim, justamente para você não deixar a água causar nenhum legal. dano. Porque ela vai estar, né, ali. Com isso que você tá falando, É. não faz sentido, então, né? Isso aqui é só para corretivo mesmo, não faz sentido. Só para corretivo. Tá certo. Exatamente. Quando acontece uma situação, Obrigado. vamos dizer, nesse caso você já tinha a solução ou você foi encontrando com o tempo? Como funciona essa questão de levantar o problema e entender que aquilo ali vai solucionar o problema? Então, e essa solução, eu trabalho com injeção há uns 2 anos já, mas não esse tipo de injeção. Porém, eu sabia que existia isso, só que eu nunca tive um case desse. Não precisa, Pra mim poder não fazer. precisou. E aí, esse cliente, por exemplo, eu já fazia outros tipos de trabalho para ele. Né? A gente fazia injeção em outros lugares, reservatórios, paredes, viga, lá, tal. Aí surgiu esse problema. E aí eu falei assim, bom, eu sei que existe uma técnica assim, falei pro gerente, falei, ó, existe essa técnica assim, só que ninguém conhecia dessa técnica, né? E aí assim, o que eu fiz pra gente poder fazer esse serviço? Eu levantei todos os dados, as informações, pra falar assim, ó, existe, tá aqui, é verdade, o produto é esse, empresa é esse, o vídeo é esse, tal. Expliquei pra ele com todos os detalhes. E ele aceitou, ele topou o desafio. Então, vamos fazer. Dá certo? Falei, tenho certeza que dá certo. Aí a gente pegou e deu. Né? E fizemos e tal, e foi super bom. Então, assim, eu acho que o principal aí é a gente estar atento e saber que existe uma tecnologia que possa salvar, vamos dizer assim, esse tipo de Nesse problema. caso, é um ponto, certo? Pode acontecer de direcionar essa água para outro Com ponto? certeza. Pro vizinho. Com certeza. Ah, é? Faz a sua de tudo que vai No pro caso, vizinho. ele, por criar a película, provavelmente vai para outro lado. Sim. Quando a gente trabalha com injeção, é algo assim que a gente já deixa muito claro na proposta. A gente vai fazer uma injeção pontual. Ou seja, é nesse Porque se for ponto, fazer em tudo, fica nessa inviável. fissura, é aqui. Mas e se a água for pro outro lado? É outro lado, é outro É outro ponto, problema. é outra E coisa. ela vai demorar um tempo para chegar do outro lado, né? Pode ser Não que é tão sim. rápido assim. Pode ser que sim. Porque assim, na questão aí não é a técnica, mas é a estrutura. Por exemplo, assim, a gente já pegou reservatórios de água e a gente ia de manhã, não vazava. Aí a gente ia à tarde e vazava. Por quê? Caramba. Por conta da dilatação dele, né? Da Ah, movimentação. Então, assim, a gente fazia injeção aqui, não vazava. Eu ia pro- Aí à tarde ia do outro lado. Então, assim, o cliente acabava tendo que pagar por esses pontos, mas isso por conta da estrutura dele. Entendi. Entendeu? Não por conta da técnica em si. O errado não é você, o errado é que aconteceu antes de fazer, Aconteceu né? antes. A gente não sabe a condição do projeto, porque às vezes o cara pega um projeto daqui e repete em todos os lugares do Brasil, e aí são lugares Copia e diferentes, cola, né? entendeu? Mas é complicado você dar garantia também de uma coisa que para você também é objetivo, né? Porque assim, Como é que você vai uma- entender? uma coisa que a gente é bom falar também, a área de recuperação de estruturas, que envolve reforço, tal, ela não possui uma norma no Brasil. Ela não possui uma regulamentação brasileira. Então a gente segue parâmetros americanos e europeus. Tá. Basicamente, tem japonês também. Mas Europa e Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem a ACI e na Europa tem a norma portuguesa, que é a 1504. Tá. Então, essas duas normas, elas regem muitas coisas. E regem os materiais de recuperação. Então, assim, tudo que for voltado a materiais de recuperação, eles vão estar lá na ficha técnica dele, os selos da ACI, os selos do Comitê Europeu e tal. Então, a gente segue esses regimentos, esses procedimentos de recuperação. Então, assim, quando tem uma corrosão, quando tem uma fissura no concreto, quando tem, sei lá, algum tipo de manifestação, né? A gente segue a cartilha, né, de recuperação de materiais e tal, para poder fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Então, é bem importante falar isso também, que a gente não tem ainda uma norma brasileira para isso. Sacanagem, não? Então, Mas ó, ainda não. a norma de steel frame saiu esses dias. Faz, nova também, né? É muito novo. Daqui a pouco, daqui, sei lá, 30 anos, sai sobre. Daqui a pouco sai, daqui a pouco sai. Agora, a armação, você falou corrosão da armadura, né?
sempre a corrosão da armadura é por causa de... eu entendo, né? É a porosidade do concreto que fez entrar um agente que vai reagir com o aço vai enferrujar, vai expandir, vai tirar o concreto que não resiste à tração. Uhum. Resiste à tração. É sempre o mesmo componente? É sempre... Porque eu vi um vídeo, até acho que foi o seu mesmo, você tirou um corpo de prova, carbonatação. Ah, sim, a Você carbonatação. jogou sim. um spray, aí ficou azul, né? Rosa. Rosa, né? É, Rosa. E rosa. onde não ficou, você comentou, pô, esse trecho aqui é que tem o CO2. Uhum. Então eu queria saber se é sempre o CO2 para prédio, principalmente. Tem algum exemplo que você mandou? Não. Ó, deve ter. Deixa eu Cara, ver é as muito, pastas que você não tem. chegou a ver, é muito Não, penetrante. não vi. Ele pega Tem, um corpo de Não vi, prova, que agora eu fiquei curioso. muito legal, cara. E aí ele vai detectar que ali Se teve... tiver, é na fibra de carbono. Fibra de carbono. Na Edifício América. Por que eu fui falar isso, hein? Não Se preparou tiver aí. pra tá aí. É. Mas dá pra Ou explicar senão se não dá, tiver. dá pra ir no Drive lá também. Tem um vídeo lá, que é bem legal. Porque assim, basicamente, depende muito da região da onde a sua edificação está. Então vamos supor assim, a gente tá aqui em São Paulo, Sorocaba, região Tá. urbanística, né? Nós temos basicamente oxigênio, umidade e gás carbônico. São os 3 elementos. Então, esses elementos, principalmente a água, a umidade, se o concreto tiver uma fissura, ele vai ter basicamente um caminho direto ali. Tá. Né? Se ele não tiver fissura, basicamente os agentes agressivos, eles vão bater no concreto por vários anos, por décadas, até ele conseguir penetrar. Então é um processo muito mais demorado. Né? Estima-se, vamos dizer assim, né, que a cada 10 anos você tem um ingresso de 1 centímetro dentro do elemento de estrutura. Então, tipo, tem um pilar lá. Os agentes. Tem um cobrimento de 1 centímetro. Tá, daqui 10 anos pode ser que você comece a ter um processo corrosivo, porque por penetração dos poros, os agentes conseguiram chegar até a ferragem. Cobrimento por norma, quanto que é? 2 centímetros? 2,5 no né? geral, mas 20 anos. depende, 20 anos. depende da onde você vai construir, você tem que dar uma Praia caprichada. 3, né, de repente. Praia, geralmente 3,5, 4, regiões em contato direto com o mar, 5. 5, Nossa. Só que assim, se você tem uma indústria química, por exemplo, você vai ter que ter cobrimentos assim de 6, Mas depende mesmo muito. assim um dia chega, né? Chega. CO2, E aí, oxigênio. às vezes, o que eles fazem? Eles fazem também um cobrimento de 2, 2,5 e tal, e fazem uma proteção no elemento. É uma pintura daí, né? Então você pode Cada proteger. 2, 3 anos. Então, assim, reveste. tem diversas técnicas. Uma pintura poliuretano, por exemplo, ela simula um cobrimento de até 10 centímetros, dependendo da resina. De repente na própria cor concreto, né? Então assim, é super efetivo. É super efetivo. Mas a carbonatação, por exemplo. Carbonatação é o concreto, né? Ele sendo agredido, vamos dizer assim, Tá. né? Então, aquela coloração rosa que tá no vídeo, o que Isso. que é? Quando nós tiramos um testemunho da estrutura, eu pego uma solução de fenolftaleína, que ela basicamente ela é um indicador de pH. O concreto, ele tá em estado, vamos por assim, bom para ótimo, de um pH de 9 para 13, Alcalino. 15, Alcalino, justamente. né? Alcalino é uma região protegida Sim. do concreto. E aí, quando você coloca a fenolftalina em contato, ela vai te dar uma cor. E aí, pela cor, você tem uma indicação de pH. Né? Se ela Que tiver- tá ok ou que tá não? ok, exatamente. Se tiver basicamente incolor, ele não tem pH, ou seja, não está alcalino, logo ele não vai proteger o seu ácido. elemento. Exatamente. E se ele tiver rosa, para muito rosa, vamos dizer assim, né? Significa que está super alcalino e está uma região protegida. Então, quando o aço ele começa a ter esse ingresso de algum agente agressivo, né? Ele começa a ter uma despassivação. Ele começa a ter o agente rouba aqueles elétrons dele, né? E começa a oxidar o elemento. Aumentar de volume, Exatamente. né? O aço aumenta de volume, daí ele traciona, ele começa a causar microfissuras até chegar a um ponto de desplacar o elemento. Vou Agora, dar uma olhadinha, cara. É muito legal. Agora, se você tiver, Achei por curioso. exemplo, numa região litorânea, que você tem cloretos e sulfatos presentes ali no ambiente, esse agravamento é maior e mais rápido. Então, se você tem uma fissura, por exemplo, de uma casa de Mais praia, agressivo, você vai ter uma degradação muito mais rápida. Né?